Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Hoje chegamos a mais um final de semana, os dias 13 e 4 de fevereiro. Nessa semana vimos e refletimos muito sobre as curas, sobre os milagres, muitos espíritos impuros expulsos por Jesus. Vimos também toda a missão dos apóstolos, dos discípulos, seguidores ao exemplo de Jesus Cristo. Nesses evangelhos dessa semana e desse final de semana, não é muito diferente, porque os apóstolos eles estão reunidos com Jesus. Temos então mostrando os resultados desses apóstolos vindo até Jesus e mostrando todo o resultado do trabalho que realizaram durante toda essa preparação, seguindo a Jesus na missão que Jesus deu a eles. E Jesus então, ouvindo tudo que eles falaram, percebe que eles estavam cansados e que até nem se alimentaram para poder atender todo o povo que lhes procurava. Então Jesus percebe esse cansaço e, chegando ao ponto de eles não se alimentar, e chama eles então para recarregar as suas energias, colocando eles num barco e levando para um lugar deserto. Mas devido a toda essa missão muito bem realizada por eles, e o tamanho do resultado positivo que isso teve com todo o povo que recebeu, que eles haviam saído dali. Então o povo, percebendo a sua saída, foram se juntar a eles e procurá-los. E Jesus, em sua sabedoria, deixou os apóstolos descansando e começou a pregar e ensinar tudo o que ele tinha para essas pessoas. Eles se comportaram como ovelhas sem pastor. E Jesus se enche de compaixão e não ocupam, vendo que eles procuravam, que eles estavam como ovelhas perdidas, ele procurou passar para eles tudo que ele podia dar a eles: palavra, fé e esperança. Mas também porque eles precisavam de pão e saúde, eles se comportavam como essas ovelhas sem pastor, e Jesus se enche de compaixão, e porque os discípulos eles eram consagrados e não cumpriam como os governantes exatamente o que algumas pessoas importantes esperavam deles. Mas eles ocupavam um lugar como verdadeiros ministros e discípulos de Jesus. E devem fazer exatamente o que Jesus fazia. Começou então Jesus a ensinar-lhes muitas coisas, instruindo o povo, e isso mexe com muitos governantes. E assim então segue Jesus e seus discípulos em missão e em proclamação, fazendo curas, transformando as pessoas e tudo mais. Foram de cidade em cidade, nas sinagogas, inclusive na casa de Simão, onde encontraram a sua sogra com uma febre muito alta, e Jesus a curou. E as pessoas então levaram muitos doentes até Jesus, com muitas enfermidades, e ele pôs a curá-las. E tamanho foi a proporção que isso tomou, que acabou toda a cidade, levando todos os seus doentes e enfermos para aquela casa. Tamanho a proporção que aquilo tudo tinha tomado. Então, tanto do corpo como da alma, Jesus curou essas pessoas. Muitos demônios foram expulsos, e depois de tudo isso, então, Jesus procurou um lugar para orar. Ele saiu de madrugada para descansar um pouco. Eis então que Simão e os outros foram procurá-lo e diziam que todos queriam saber dele. E ele então lhe diz: temos que sair e procurar outros lugares que precisam de nós, porque precisamos sair e proclamar a boa nova a todos os povos que precisam. E assim foi por toda a Galileia, onde muitos demônios foram expulsos e muitas pessoas curadas. Podemos dizer então que o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Mas o que é esse reino de Deus? E como podemos perceber que o reino de Deus está próximo? Mas o que é esse reino de Deus? O que está acontecendo para nós percebermos tudo isso? Como que esse tempo já se completou? Neste Evangelho de Marcos, estamos vendo as ações e as palavras de Jesus.
e elas nos mostram na prática o que tudo isso significa, agindo em nosso mundo que não há o que esperar e tudo está completo. Deus vive em nosso meio e enfrenta todo esse mundo demoníaco que está no homem. É preciso desmontar todo esse poder do mal. Marcos não apresenta um Jesus milagreiro, ele mostra o que é exatamente a vontade do nosso Pai. Ele mostra o que nós temos que fazer para diminuir o que prejudica o ser humano. Ele curou as pessoas para mostrar que a doença deve ser curada. Doenças e situações humanas fazem parte do nosso dia a dia e cabe a cada um de nós seguir o que Jesus nos mostra. Sermos seus discípulos e ajudar a curar essas doenças e esses maus espíritos dos irmãos que precisam. Quando somos chamados aos trabalhos na comunidade, como ministros, nas pastorais, nos movimentos, sermos catequistas. E quando não formos chamados e sentirmos vontade, vamos ao encontro, nos colocando à disposição de todos. Nossas comunidades, nossa paróquia, precisa de pastores, de discípulos. E nosso mundo precisa de muita cura. E esse Deus vive em nosso meio e Jesus, Deus deu-nos todo o ensinamento. Cabe a nós fazer com que tudo e todo esse tempo se complete e tenhamos o reino de Deus mais próximo de cada um de nós e todas as nações e de todos os povos. Graça e paz